Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Maria José diz a Paula que está com 3 meses de gravidez. Maria José reencontra a Dona Berenice, mulher da loja onde ela trabalhava. Maria José se dispõe a trabalhar novamente na loja. Hernan vai à casa de Vitória. Ele pergunta o que significa o que Bruno disse sobre ela e Fernando. Vitória diz que mal entendido, pois estava conversando com Fernando, dando conselhos sobre a irmã dele, Kátia, e pegou nas mãos dele com carinho. E bem naquela hora, Raquel chegou no local e os viu. Hernan diz a Vitória que se divorciou há muitos anos e é um homem livre, mas jamais deixou de pensar nela. Vitória fica surpresa. Hernan diz que a ama e seria o homem mais feliz se ela o aceitasse. Vitória agradece, mas diz que esse não é o momento para ela. Vitória recebe uma ligação de Fernando, mas decide não atender, por estar perto de Hernan. Ulisses se encontra com Helena. Helena diz a Ulisses que Sandra foi registrada com o nome de seu falecido marido. Ela diz que esteve casada com Pedro e as garotas são gêmeas. Ulisses pergunta de Paula. Helena diz que essa é sua filha mais nova. Helena diz que contou isso pra ele porque sabe que ele é um aproveitador sem vergonha e não gostaria que contasse a ninguém, nem a seu marido, e muito menos aquele velho. Helena diz que nunca se divorciou de Pedro e que se Porfírio souber disso, vai desheredar Sandra, pois ele sempre pensou que ela fosse neta dele. Fernando pergunta a Alessandro de Vitória. Alessandro diz que ela se faz de forte, mas está sofrendo ainda. Alessandro diz que ontem ligou para Maria José e ela o respondeu com frieza. Fernando diz que ele a expulsou de casa e era de se esperar que isso acontecesse. Fernando diz a Alessandro que Mari e sua secretária descobriram que Mário Aguirre também esteve em outro hotel do centro, e mais alguém ligou para saber dele. Alessandro pergunta quem foi. Fernando diz que não deixou recado. Fernando diz a Alessandro que o investigador que contratou conversou com alguns amigos do juiz e o homem é aficionado em fotossafari, nova modalidade de fotografia que se faz viagem para captar imagens da natureza. Alessandro diz que isso não é esporte barato e Bruno deve ter pagado uma fortuna por isso. Alessandro volta a desconfiar de Bruno. Paula pergunta a Maria José por que não diz a verdade para Alessandro. Maria José diz que de nenhuma maneira, porque senão ele vai pensar que seu filho é de outro. Pedro chega em casa. Maria José conta ao pai que Dona Berenice ofereceu trabalho para ela e Paula. Pedro diz que foi procurar trabalho, mas todos querem jovens fortes, não velho como ele. Maria José diz ao pai que com o que ela e Paula ganharão poderão viver bem. Ulisses diz a Helena que perguntou a Maria José se tinha mais irmãs, só que ela disse que não. Helena diz que ela não pode se lembrar, porque tinha 3 anos. Helena conta a Ulisses que só não deixou Sandra com Pedro porque ela ficou doente e teve que levá-la. Ulisses diz que o chama a atenção Maria José ser diferente de Sandra no caráter. Helena conta a Ulisses que Porfírio está com câncer e está muito mal. Ulisses diz que ele vai morrer e Sandra vai herdar tudo. Helena pergunta a Ulisses quanto quer para ficar calado. Ulisses diz que no momento não quer nada e quer se casar com Sandra. Kátia e Maura compram um café para beber. Elas conversam sobre Fernando e Vitória. Kátia conta a elas que se interessa muito por Bruno. Maura diz a Lisete e Kátia que Roberto e Bruno não vão ligar para elas, pois são umas menininhas. Raquel diz a Ulisses que a relação dela e Roberto já não pode se salvar, por isso irá se divorciar dele, mas ele não quer. Raquel questiona a Ulisses se casaria com ela. Ulisses olha o anel que Raquel mostra. Ele diz que seria muito ruim, porque Roberto é seu amigo, e ela está muito apressada em pensar em casamento. Raquel diz que pode ser, mas pra frente. Eles se beijam. Maura liga para Alessandro e o convida para uma reunião na sua casa, amanhã. Alessandro diz que não está bem. Maura insiste que ele venha. Ele acaba aceitando. Ezequiel diz a Alessandro que Xuxo quer falar com ele. Xuxo avisa Alessandro que amanhã sairá. Alessandro pede que ele fique pendente de Maria José e veja se ela está bem e o mantenha informado. Vitória diz a Filipa que Hernan é uma boa pessoa e nunca traiu. Filipa questiona se ela usaria Hernan para ninguém descobrir o que ela sente por Fernando. Vitória diz que também é Hernan, ele é educado, um homem que vale muito a pena.
Filipa diz a Vitória que ela anda pensando muito no outro. Vitória diz que com Fernando não pode ser. Filipa diz a Vitória que ela está boa de aparência e não está velha. Vitória pergunta a Filipa por que defende tanto Fernando. Filipa diz a Vitória que se fosse ela, não pensaria duas vezes e ficaria com Fernando. Já de noite, Maria José está muito cansada. Paula recebe uma ligação de Alessandro, mas não atende. Maria José começa a chorar. No dia seguinte, Maria José já está trabalhando na loja de Berenice. Ela e Paula conseguem vender muito bem. Pedro ajuda uma senhora com suas sacolas para ganhar uma pequena gorjeta. Kátia diz a Fernando que não dá certo em escolas e pede que ele já não gaste pagando colégios para ela. Fernando manda ela procurar um trabalho então. Kátia diz a Fernando que dói nele mantê-la, mas é seu irmão mais velho e responsável dela, por isso deve fazer isso. Fernando diz que só por isso faz isso. Alessandro diz a Fernando que não conseguiu falar com Maria José e nem Paula, e acredita que elas não querem falar com ele. Fernando diz a Alessandro que Kátia não quer voltar à escola e pergunta se tem algum trabalho para ela na empresa. Alessandro diz que ela pode ser ajudante de Mari, sua secretária. Fernando diz que ligou para Vitória, mas ela não atendeu. Chuchu vai à casa de Pedro e ele fica feliz ao ver o amigo. Já de noite, várias pessoas vão à festa na casa de Maura. Alessandro chega à festa. Maura fica feliz ao vê-lo. Kátia fica perto de Bruno. Durante a festa, Maura diz a Alessandro que não deixou de amá-lo e pergunta se ele se lembra de quando ficavam juntos. Alessandro diz que sim, era divertido. Maura diz que para um casal funcionar deve ser com pessoas da mesma classe, educação, igual os dois. Maura e Alessandro se beijam apaixonadamente. Bruno vê tudo e sorri. Enquanto isso, na mansão, Filipa começa a educar seu cachorro. Vitória diz a Filipa que há momentos que se sente muito sozinha na casa. Filipa pergunta se ela sente saudades de Fernando. Vitória diz que sim. Raquel chega até Vitória e descobre que Maura fez uma festa e nem a convidou. Raquel diz a Vitória que Bruno só quer a presidência da empresa e parece justo, já que Alessandro ocupou esse cargo por mais de 10 anos. Vitória diz que isso seria uma falta de respeito à decisão do pai dela. Raquel reclama com Vitória por se meter com Fernando e não respeitar a memória de Antônio. Vitória diz que é uma mulher livre e tem direito de fazer o que quiser. Vitória diz a Raquel que já aguentou muitos insultos dela e do irmão dela. Vitória ameaça a Raquel de expulsar ela e o marido dela da casa. Vitória pega o carro e sai. Maura diz a Bruno que cedo ou tarde Alessandro se daria conta que precisa do seu lado uma mulher à sua altura. Bruno diz a Maura que se Maria José e Alessandro se separaram, foi graças ao Mário Aguirre. Bruno diz a Maura para ir à sua casa amanhã, porque eles têm muito que conversar. Roberto pergunta a Alex que se pretende voltar com Maura. Alessandro diz que não. Raquel liga para Ulisses, mas ele não atende, e decide passar o tempo com Lisete. Raquel não consegue ligar para Ulisses e começa a ter crises. Alessandro se despede de Maura, pois já vai embora. Ela insiste para ele ficar mais um pouco. Alex diz que está cansado. Alessandro diz a Kátia que já está tarde e pede para levá-la para casa. Bruno pede que Alessandro deixe Kátia ali, pois ele vai levá-la. Alessandro se despede de Kátia e sai. Vitória liga para o seu amor Fernando. Vitória diz que está na rua da casa dele. Fernando entra no carro de Vitória. Vitória o abraça e diz que precisa muito dele. Fernando diz que também, e ficou desesperado sem vê-la, sem saber dela. Fernando e Vitória se beijam pela primeira vez. Vitória se afasta depois. Fernando diz que ela é a mulher de sua vida e não interessa mais nenhuma outra além dela. Alessandro chega em casa e fica sabendo que Vitória saiu. Alessandro fica preocupado. Vitória chora e diz a Fernando que teve uns dias horríveis e agora Raquel e Bruno estão grosseiros. Fernando diz que eles são muito egoístas e só pensam em si mesmo. Vitória diz que queria ter 20 anos a menos para poder ficar com ele. Fernando diz que deve viver a vida com a idade que tem. Vitória diz que ele é um louco. Fernando beija Vitória. Ela corresponde apaixonadamente. Alessandro reclama com Raquel por julgar Vitória. Ele diz que Vitória é uma mulher adulta que pode fazer o que quiser. Alessandro diz a Raquel que se descobrir que ela voltou a insultar Vitória, não responde por si mesmo. Raquel diz que não se importa que ele a expulse da casa, porque quando ganhar o dinheiro da impugnação do testamento, vai ir embora dali. Alessandro diz que o melhor que pode acontecer é ele ir embora.
Alessandro diz que enquanto Bruno seguir querendo ir a juízo, não vai ceder nada, nem um centavo. Fernando abraça Vitória e trocam carinhos. Vitória diz que o ama, mas isso não pode acontecer. Fernando pede para eles viajarem. Vitória diz que com tantos problemas em casa é impossível. Vitória diz que já vai voltar para casa. Fernando pede que ela prometa que eles se verão como antes. Vitória diz que sim. Fernando dá outro beijo nela e sai. Fernando se oferece em levá-la para casa. Ela fica preocupada com que ele vai voltar. Ele diz que vai pegar um táxi. Bruno está levando Kátia para a casa dela. Kátia vê que a luz da casa está acesa e tem medo de levar uma bronca de Fernando. Bruno, aproveitador, dá um beijo na boca de Kátia. Vitória chega em casa e se assusta quando Alessandro pergunta onde ela foi. Vitória disse que precisava falar com alguém e ligou para Fernando, mas ele a trouxe de volta. Vitória dá boa noite ao filho e sai. Vitória diz a Filipa que foi ver Fernando e já quer ir dormir. No dia seguinte, Xuxo dá bom dia para Paula e Maria José. Elas dizem que já tem trabalho na cidade. Paula questiona Maria José se Alessandro mandou Xuxo de espião por se preocupar com ela. Alessandro liga para Xuxo e reforça para ele ligar todos os dias para ele, para o informar sobre Maria José. Fernando pergunta a Alessandro o que pensa em fazer. Alessandro diz que Maria José é muito teimosa. Fernando diz que ela está triste com ele por ter duvidado dela. Fernando diz a Alessandro que ou ele fica com suas dúvidas ou acredita em Maria José e procure ela e peça perdão. Maura vem até a mansão para falar com Bruno. Bruno diz a Maura que descobriu que ela e Ulisses contrataram um rapaz para se passar por Mário Aguirre e prejudicar Maria José. Maura ri e pergunta de onde ele tirou isso. Bruno diz que de um tal de Matheus Hernandes. Maura fica assustada. Maria José comenta com Paula que hoje as vendas estão baixas. Uns bandidos ladrões vão à loja. São 3. Eles seguram Maria José. Paula fica chocada ao ver um homem ameaçando Maria José com uma faca. O criminoso bate em Paula e ela desmaia. Maria José acaba levando uma facada nas costas e cai no chão. Ainda consciente, ela se preocupa com sua irmã. Maura diz a Bruno que não sabe do que ele está falando. Bruno diz que ela está encaprichada por Alessandro e faria qualquer coisa para separá-lo de Maria José. Maura pergunta o que ele pretende. Bruno diz que perturba Alessandro. Mauro adverte que não pensa em colaborar com os planos macabros dele de fazer mal para Alex. Bruno diz que ou falam com a verdade ou conta tudo para Alessandro. Pressionada, Maura não se dá por vencida e pede que ele faça o que quiser. Depois, Maura liga para Ulisses e diz que ele tem que fazer algo porque não podem permitir que Bruno conte tudo para Alessandro. Várias pessoas veem Maria José e Paula sendo levadas pela ambulância. A dona da loja está chorando e fica preocupada. Ulisses diz a Roberto que acha que Matheus se comunicou com Bruno por dinheiro e sempre estranhou o sumiço repentino desse homem. Roberto diz a Ulisses que se Bruno perguntar tudo para eles, é só negarem. Raquel pergunta a Ulisses por que não ligou para ela. Ulisses diz que esteve muito ocupado hoje. Raquel descobre que ele foi na festa de Maura. Raquel pede para se encontrarem. Ulisses diz que é melhor amanhã e tem coisas para fazer. Paula apenas recebeu um golpe na cabeça, mas está bem. A enfermeira diz que a irmã dela está em estado grave, pois perdeu muito sangue, além de ter quebrado 2 costelas, mas está em observação. Paula se preocupa com a irmã. Enquanto isso, Xuxo e Pedro estão conversando em um bar. Paula percebe que o estado da sua irmã é grave e que ela vai precisar de doação de sangue. Alessandro volta para casa. Vitória diz ao filho que ela e Fernando estão revisando os planos para o terreno arqueológico. Vitória percebe que Alessandro continua triste por Maria José. Fernando diz a Vitória que o amor dela de mãe não pode fazer ela pôr uma venda nos olhos. Ele conta que Bruno encontrou um comprovante de matrimônio, mas o registro original desapareceu do município. Vitória fica surpresa, pois não sabia desse assunto. Vitória diz que Bruno é um monstro e chora. Alessandro começa a interrogar Eric, mas não consegue nenhuma informação relacionada a Mário Aguirre e ao dia que Paula atropelou o homem. Eric diz a Bruno que Alessandro fez muitas perguntas para ele, relacionado a onde estava no dia do acidente que Paula cometeu. Kátia e Bruno ficam um do lado do outro, nus, e se beijam.